CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 21 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia trazendo todas as informações do time do seu coração. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena no Brasil. O voto do relator do caso, ministro Francisco Falcão, foi acompanhado por 8 ministros. Só houve 2 votos divergentes. Os advogados de Robinho vão apresentar um pedido de habeas corpus para evitar a sua prisão imediata. O pedido é que ele possa aguardar em liberdade o julgamento dos recursos. E agora o destaque da Ponte Preta chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta quinta-feira. A Ponte Preta já tem um acordo pela contratação do volante Dudu Vieira, que disputou o último Campeonato Paulista pelo Santo André. O jogador de 30 anos é um desejo antigo da Macaca. Além do Ramalhão, o jogador também passou por Portuguesa, Figueirense, São Bento, Novo Horizontino, Vitória, Ferroviária, Criciúma e Chapecoense. Além de Dudu Vieira, a Ponte Preta já tem um acordo pela contratação de outros jogadores. Entre eles, o lateral esquerdo Zé Mário, o volante Lucas Bochecha e o atacante Everton Brito, que atuaram pela Inter de Limeira. No basquete, as meninas de Campinas entram em quadra hoje à noite pela LBF. O duelo é contra Ponta Grossa às 7h30. Campinas busca a segunda vitória consecutiva fora de casa, uma vez que venceu o Blumenau na terça-feira passada. O time campineiro ocupa a 3ª colocação na competição. E o futebol paulista é destaque de Gabriel Dudziak. Em uma semana livre de jogos, os 4 grandes de São Paulo já se reapresentaram para um período de treinos mais fortes, visando a sequência da temporada. Santos e Palmeiras tiveram suas partidas de semifinais do Paulistão marcadas para quarta e quinta-feira da semana que vem. Antes, no entanto, o Peixe faz um jogo-treino contra o Corinthians na sexta-feira. E a brasileira Bia Haddad, número 13 do ranking, vai estrear no Miami Open hoje ao meio-dia pela segunda rodada do Masters 1000. A brasileira vai enfrentar a francesa Diane Parry, número 54 do mundo. Bia tem passado por uma fase complicada desde o começo do ano. A tenista sofreu 8 derrotas em 15 partidas na temporada 2024. E agora Antônio Lupi está chegando com o destaque do Bugre. Fala aí, Lupi! O Guarani que vai apresentar daqui a pouquinho 2 jogadores para a imprensa. O volante Kaique e também o meia Bruno Oliveira, que estava jogando fora do Brasil. E a diretoria aguarda apenas questões burocráticas. Documentação para anunciar em definitivo a contratação de um camisa 9. Caio Dantas está por detalhes para acertar com o Guarani. O jogador estava no Vitória e vai rescindir o contrato com o time baiano para assinar em definitivo com o Bugre. No futebol feminino, a seleção brasileira conheceu as adversárias da fase de grupos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil está no grupo C, junto com a atual campeã mundial Espanha e com o Japão. A adversária da estreia sairá da disputa entre Nigéria e África do Sul pelas eliminatórias africanas. As 2 seleções se enfrentam nos dias 5 e 9 de abril. E agora o destaque de Fábio Chaib. Ontem tivemos clássicos na Copa do Nordeste. O que eu optei por assistir foi o de Ceará e Fortaleza, hein? O Vozão mandou bem, hein, Fábio Chaib? Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, no Castelão. Ontem, vitória do Ceará por 1-0 sobre o rival Fortaleza. Gol do lateral Raí Ramos, ex-São Paulo. Já em Salvador, na Arena Fonte Nova, o Bahia, de virada, bateu o rival Vitória por 2-1. No Recife, em uma prévia da final do Campeonato Pernambucano, Sport e Náutico ficaram no empate por 2-2. O Timbu foi buscar o empate com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, viu, Julião? Boa, Fábio Chaib. E agora o destaque da opinião com Carlão de Freitas.
Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Tô com você, Julião. Eu acompanhei Fortaleza e Ceará e Fortaleza. Que jogo legal, que atmosfera bacana. Estádio dividido, torcida do Fortaleza, um colorido sensacional, torcida do Ceará fazendo festa. E ontem valeu a pena, né? Porque não tínhamos outros campeonatos, né? O Campeonato Paulista espera a semifinal, o Campeonato Carioca também, tudo parado. E a Copa do Nordeste pegando fogo. Mas realmente, 3 bons jogos, né? Acompanhei o Fortaleza e Ceará. O Bahia mostrando, né? Que está forte realmente para 2024. E o empate entre Sport Recife e Náutico 2-2. A Lampions League, né, Julião? Lampions League, exatamente. Clássico com 2 torcidas é muito legal, muito legal. Que saudade. Agora o Fortaleza, mesmo perdendo, tá forte, né? Sim, muito forte. Tá bem. Acho que é exemplo do Bahia. Acho que o Bahia, né? Fortaleza e Bahia são as forças aí do Nordeste para o Brasileirão. Você ouvinte pode participar com a gente, mande aí sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o nosso código de área é o 19. CBN Esportes no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. Vai começar a era Dorival Júnior na Seleção Brasileira. A CBN vai contar tudo pra você. A estreia é neste sábado, no palco sagrado da Seleção Inglesa. Inglaterra! Brasil! Às 4 da tarde, em Wembley, com Vinícius Moura e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN! E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da data FIFA. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Boa tarde, bom dia para você, Thaís.
Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, a Avenida Moraes Salles tem trânsito intenso, sentido Nova Campinas, desde a saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a rua Coronel Quirino. No sentido oposto, sentido centro, há excesso de veículos do viaduto Laurão até a rua Irmã Serafina. A rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas. Agora, quem segue pela Avenida Anchieta perde tempo pela pista da direita, desde a rua General Osório até a Avenida Orozimbo Maia e pela pista da esquerda, da Avenida Benjamin Constant até a Avenida Dona Libânia. A Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Maternidade. Pela pista da esquerda, o motorista vai fazendo um bom caminho. No sentido oposto, sentido norte-sul, também são boas as condições. O motorista segue sem dificuldades. A Avenida Senador Saraiva tem excesso de veículos somente pela pista da direita, da Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís Azevedo volta na programação aqui da CBN a qualquer momento. 11h15. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. O Vôlei Renato entra em quadra amanhã contra Guarulhos, mas hoje, quinta-feira, tem um jogo importante para a torcida ficar de olho. Suzano vai enfrentar a equipe do Joinville às 7h da noite, fora de casa, pela penúltima rodada do retorno. O time paulista não vence há 2 rodadas. Perdeu para Blumenau e para o Cruzeiro os 2 jogos fora de casa, e esse desempenho deixou o Suzano numa situação delicada fora da classificação. O time é o 9º colocado com 25 pontos, 2 a menos em relação ao Vôlei Renato, 8º e último na zona de playoffs com 27 e 2 vitórias a mais. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o CBN Esportes. Gente, hoje, dia 21 de março, é um dia muito especial também, porque é o Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down. E o esporte, claro, é uma ferramenta de socialização muito eficaz para todas essas pessoas também. Aqui em Campinas, Guarani e Ponte Preta desenvolvem um projeto S21, formado por pessoas que têm a síndrome. O repórter Antônio Lupo foi conhecer um pouco mais desses projetos que têm, além de histórias de superação, muito amor envolvido. Carinho, alegria e sorriso no rosto. Ao entrar em quadra, os jogadores com síndrome de Down dos projetos de Guarani e Ponte Preta encantam a todos e aproveitam para se divertir. 21 de março, Dia Internacional dos Portadores de Síndrome de Down. Vamos conhecer histórias e destacar os projetos dos times de Campinas voltados para crianças e adultos que enfrentam barreiras gigantes na busca pela inclusão. O projeto Stars 21 do Guarani foi lançado no ano passado e reúne pessoas com síndrome de Down de todas as idades e de ambos os sexos, com o objetivo de diversão, principalmente a inclusão e o desenvolvimento. É um projeto que a gente percebe o desenvolvimento, quanto mais eles participam dos treinos,
a gente consegue perceber que há uma evolução muito grande, né? A maioria deles tem uma dificuldade motora, né? Enfim, não é nem a parte técnica, é mais uma questão motora. Então a gente percebe que em muitos casos a gente tem uma evolução gigantesca. Então o fato de ter um grupo, de participar de um time, de ter um uniforme, de ir para um jogo, tudo isso para eles é importante, né? Lucas Dressler Sartori é um dos responsáveis pelo projeto do Bugre. Além de treinador e coordenador, ele também é o pai do Theo, de 9 anos, o mascotinho do time. Adora futebol e tem como inspiração o melhor jogador do mundo. Messi. Messi? Por quê? Porque nós é muito bom. Quando ele fica sem jogar futebol por algum motivo, a gente percebe que ele fica frustrado, que ele fica mais irritado. Então, assim, o dia dele quando tem um futebol é um dia totalmente diferente. E quando começa com futebol que nem hoje, a gente sabe que o resto do dia vai ser um dia muito legal, né? Ou quando ele vai ter futebol à noite, né? A gente sabe que ele já se prepara e sabe que a noite vai ser uma coisa legal. Então, estar junto com essas pessoas, né? No caso específico do Theo, a gente adora trazer. Quem não perde um treinamento é o Rafael, torcedor do Guarani e que mostra muita habilidade dentro de quadra. Ronaldo Rocha, pai do Rafa, destacou as mudanças após a participação no projeto. O Guarani incorporou muito a ideia do projeto, que é transcende a questão do futebol. É uma questão de socialização, integração, é uma questão de autoestima. Então o Rafa hoje, por exemplo, ele tinha uma dificuldade muito grande de acordar, ele se sentia muito desestimulado, ele estava com um problema até meio com depressão, etc. Com essa vinda toda, ele mesmo teve a iniciativa, então ele acorda, ele vem com disposição, ele tem os amigos aqui, entendeu? Então mudou muito essa questão da socialização, mudou muito realmente o comportamento. Eu vejo que não é só do Rafa, transcende essa molecada como um todo, sabe? E os pais têm um papel importantíssimo nesse processo. Dirce Kamashiro é mãe do Ayrton, que tem algumas limitações motoras, mas que melhoraram muito depois que ele começou a praticar o futsal no Guarani. Ajudou assim de uma maneira assim fantástica, ou seja, cada vez que a gente tem visto, ele tem melhorado cada vez mais a parte cognitiva, socialização, e é um lugar que ele gosta de ver. Vou falar de manhã, no Guarani. Ele já acorda, já se arruma e vem e curte bastante aqui. A mãe vem junto e acompanha e faz esporte junto com ele, né? E quem se destaca nos treinos é o Luiz Felipe. Aos 40 anos, ele é um dos mais experientes do time. E claro, sempre ajuda os mais novos. A gente é amigo, a amizade vem primeiro respeito, o carinho e ajuda eles a jogar mais futsal para poder chegar num dia importante. E que hoje não consegue viver longe do futebol. O esporte é muito importante para todo mundo e é importante praticar esporte para poder forçar o músculo da perna. Exemplos de superação e inclusão também estão inseridos no S21 da Ponte Preta. A Paloma Aparecida Pedroso não vê a hora de encontrar os amigos nos treinos que são realizados no Clube das Paineiras. Eu comecei a treinar 4 anos, que a gente vai fazer 5 anos em junho. Eu conheci a Ponte Preta pelo Zé Antônio Peixotão e eu estou muito feliz aqui. Paloma recentemente perdeu a mãe e mesmo assim seguiu em frente com o apoio do pai, Cláudio Pedroso, que faz questão de acompanhar a filha nos treinos e nos jogos. Geralmente a criança especial com síndrome, eles ficam muito parados em casa. Se você não dá incentivo, o pai, a mãe, não tem alguém que empurra, né? No modo de dizer. Então, olha, a gente vai encaixando, levando ela, né? Participando. Quem tem esse problema, o casal, a pessoa, o ser humano que tem um filho assim, né? Olha, leva, participa, inclui na sociedade mesmo, considera como um ser humano,
Porque tem muito casal que abandona, despreza. Mas não é por aí. Não é por aí. Tem que dar incentivo. Tem que dar incentivo e, ó, é a coisa mais linda do mundo. O S21 da Ponte Preta está em ação desde 2019 e hoje virou referência para outros projetos espalhados no Brasil, graças ao esforço de quem convive e busca a socialização dessas pessoas em meio a uma sociedade que não está preparada para lidar com diferenças. Os nossos filhos gritavam pela prática esportiva e a gente percebeu que poderíamos fazer mais. E eu, por ser pai do Rafael, que está com 27 anos, síndrome de Down, o Marcos Riboli, fotojornalista esportivo, do pai do João Pedro, e o José Peixotão, que queria adotar uma criança com Down, mas hoje ele tem mais de 100, arregaçamos as mangas e começamos. Isso em junho do ano de 2019. Foi a primeira equipe do Brasil com divisão de base. Hoje temos atletas a partir de 3 anos de idade, né, feminino e masculino, numa parceria maravilhosa com a Ponte Preta, que nos cedeu o nome e o ginásio para treinar. A gente é muito grato à Ponte Preta, à nação ponte pretana, por acreditarem que isso não é um projeto social, é um projeto de vida. Este que você ouviu é Maurício Cardoso Carvalho, um dos idealizadores do S21 da Ponte Preta. E pai do Rafa, atleta e que inspira dentro e fora das quadras, através de palestras. E o meu Rafa é o meu orgulho. Eu só peço saúde para poder viver mais esse tipo de emoção, seja onde estiver. E além da diversão, da competitividade, da socialização, o amor está no ar nos projetos de Ponte Preta e Guarani. A Larissa e o Dani se conheceram no Bugre e o pedido foi feito justamente dentro de quadra. O Dani pediu namoro e talvez não vai casar, né? Talvez. E o meu sonho é realizar o meu sonho com o Dani. E o Dani vai ser melhor pai do mundo. Ah, que legal. E me fala uma coisa, como é que foi esse pedido? Você pode me contar como é que foi? Foi muito top e ele ficou tão surpreso que eu vi ele, quando eu puxei a aliança, aí ele, você aceita morar comigo? Aí eu, sim. Aí nós beijamos. É assim, foi que ela pediu o namoro pra mim, pedi namoro pra ela. É isso. Na Ponte Preta, a Ariane conheceu o Ricardo nos treinos. A conversa foi rolando. Ele é muito amor, né? Ela fez uma música pra mim no Dia das Mulheres, pra mim, em casa. Ele é meu amor da minha vida, porque ele me conquistou. E o pedido não foi feito em quadra, mas teve muito amor envolvido. Primeiro, cinema, de portas. E depois, fazer o lanche, eu peguei uma carta. Essa carta quer namorar comigo, ela aceitou. Que no Dia Mundial da Síndrome de Down, os exemplos de carinho, de amor, de afeto que essas pessoas demonstram sejam seguidos pela sociedade em geral, sem preconceito e principalmente com a inclusão que vai muito além do esporte. Opa, é nóis! Com sonorização de Felipe Pereira, Carinho, Tônio Lupe. Sensacional, Lupe. Belíssimo trabalho, parabéns aí a toda a equipe. Esse final aí foi legal. Opa, é nóis! É isso aí. E o Lupe trouxe uma frase, né, Carlão, muito forte, mas fica a reflexão, acho que hoje é dia para isso, de como a sociedade enxerga muitas vezes as pessoas com síndrome de Down. Sim. E que a gente normalize eles praticando esporte, normalize eles em diversas áreas da profissão. Acho que esse é o mais importante, porque o que a gente não pode fazer é acepção de pessoas. Sem dúvida, Júlio. Sensacional. Parabéns, Antônio Lupe. Parabéns, Felipe Pereira. A sensibilidade dessa matéria, emocionante, divertida também, mas com muita responsabilidade, com muitos recados.
Parabéns, matéria para prêmio, sem dúvida alguma. E me chamou a atenção uma frase dita por um pai do Guarani, transcende futebol. E vira e mexe a gente toca aqui no assunto com o André Heller, né? A educação através do esporte, né? O esporte como ferramenta de educação. Porque no esporte você tem tudo, meu caro Júlio Nascimento. É responsabilidade, é trabalhar em equipe, é a frustração, é a alegria. Então, eu acho que todos esses fatores e outros mais são importantes e você tem isso no esporte. Com relação à síndrome de Down, a Ariane, certa feita eu também entrevistei a Ariane, que menina linda, ela trabalha como modelo também, está namorando no meu tempo, quando eu fui fazer a matéria, acho que há 1 ano e meio, 2 anos, até o Mauricião deu entrevista. O Mauricião também é outra figura sensacional, e a Ariane não estava namorando, mas que legal, que bacana. Vamos ver, Júlio, até no dia que o Lupe fez essa matéria, coincidiu da gente ir para Barueri, né? No jogo do Palmeiras, a gente foi conversando sobre o que o Lupe viveu, né? No Guarani, na Ponte. E eu até falei, pô, já pensou um derby, cara? E parece que eles estavam até tentando, porém existem algumas barreiras que eu acho que são barreiras desnecessárias, mas ainda existem aí algumas situações, mas parabéns à Ponte Preta, parabéns ao Guarani por abrir as portas para essas crianças, para os adultos também. Linda matéria, emocionante. Mais uma vez, parabéns a Antônio Lupe, Felipe Pereira, pela ideia, pela sensibilidade. Realmente emocionante, muito tocante, Júlio. Sensacional, parabéns mais uma vez. 11h31, na volta a gente fala de Guarani Ponte. Repórter CBN. Quinta-feira, 21 de março de 2024. A arrecadação total das receitas federais subiu 12% em fevereiro na comparação com o mesmo período de 2023. O valor chegou a 186 bilhões de reais. Nos 2 primeiros meses do ano, o montante avançou 8% e atingiu 467 bilhões. Segundo a Receita Federal, é o melhor desempenho em 24 anos, tanto para fevereiro quanto para o bimestre. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o Estado vai pedir a prorrogação do decreto da garantia da lei da ordem em portos e aeroportos. Ele deu a declaração um dia depois de se reunir com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em Brasília. A GLO foi assinada em novembro pelo presidente Lula e vai até maio. O objetivo é conter a entrada de armas e drogas. A medida também vale para São Paulo. O deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, foi citado na delação do ex-policial militar Rony Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis e confirmada pela CBN. A menção ao parlamentar foi o que motivou o deslocamento do caso para o Supremo Tribunal Federal. Brazão nega o envolvimento no crime. A Americanas anunciou a compra de 30% do Grupo Único, dona das marcas Imaginarium e Puquê. A rede varejista desembolsou quase 107 milhões de reais para concluir o negócio. A Americanas entrou em recuperação judicial depois da descoberta de fraudes. Na quinta-feira, a companhia começou a pagar cerca de 500 fornecedores. A empresa já conseguiu quitar as dívidas trabalhistas e os débitos com micro e pequenos empreendedores. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11 horas e 36 minutos. Gabriel Dudziak vai atualizar informações do futebol paulista. Só antes aqui, passar rapidamente com o Fábio Scheib, que ele mandou uma notícia que chamou muita atenção hoje pela manhã. Eu gosto muito de ouvir rádios de todo o Brasil. Sempre acompanho o Rádio do Sul, né? Falando de Grêmio e Inter. E lá se fala muito, né? Sobre a tradição do Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico ainda não foi demolido. Muito pelo contrário, tem uma chance remota de voltar a ser utilizado, Fábio Scheib. Exatamente, Júlio. Uma notícia que surpreende também, apesar das chances pequenas. O impasse da relação da OAS, né, que é quem gere a Arena do Grêmio, com o próprio Grêmio, está fazendo o Grêmio pensar nessa hipótese. A informação foi veiculada pela Rádio Gaúcha mais cedo hoje, tem bastante credibilidade, inclusive, e afirma que o Grêmio já pensa até em voltar a atuar no Olímpico, porque o Grêmio seria apenas dono da Arena em 2032, ou seja, 20 anos depois da inauguração. E agora, com muito impasse perante a OAS, como caixa, renda e tudo mais, até reformas da nova arena, o Grêmio já pensa nessa hipótese de voltar a atuar no tradicional Olímpico, viu? Eu fico assim, ainda mais aqui em Campinas, né, que se fala muito sobre arenas, construção de novos locais para Guarani e Ponte. Enfim, não, vamos até imaginar que sejam situações hipotéticas, né? Imagina o torcedor do time passar em frente ao antigo estádio, ver ele abandonado, às vezes, sem uso. Isso deve dar um aperto no coração, né, cara? Dá. Vocês falavam aí do Sul, né? Eu acompanho muito o podcast do Duda Garbi, né? Muito bom. Que é gremista fanático, e vira e mexe ele fala sobre o Olímpico. Ah, cara, eu sou suspeito para falar. Ontem até a gente entrou numa polêmica com relação ao jogo do Santos na Neoquímica Arena. O futebol de hoje, a gente tem que também se abrir para o futebol moderno. Eu acho que faz parte, as arenas estão aí, o VAR está aí, né? E a gente tem que entender. Mas eu acho que hoje ainda a paixão alimenta o futebol, a tradição alimenta o futebol. Até por isso eu tenho alguns pensamentos e falo retrógrado. Tá? Em alguns momentos eu me considero um cara retrógrado para falar de futebol, para entender o futebol. Eu sou muito apaixonado pelo futebol e por isso eu vou muito pela tradição. E eu não gostaria de sentir a dor de um gremista. Porque o cara leva o futebol, o cara que ama o futebol e ama o clube dele, naquele estádio, naquele local, ele viveu muitas coisas, sabe?
Então ali ele deu um abraço no filho, ele deu um abraço no pai, ele comemorou o gol mais saboroso, ele tomou uma goleada histórica, ele teve derrotas inesquecíveis também. Então é muita lembrança afetiva e eu levo isso em conta. Sinceramente, se a gente colocar, quando se fala em demolição de Brinco de Ouro, o Guarani sair do Brinco de Ouro, Moisés Lucarelli, a Ponte Preta sair do Majestoso, meu Deus do céu, me dá até um aperto no coração. Vamos em contato com o Antônio Lupe, está ao vivo no Brinco de Ouro, porque Bruno Oliveira, novo reforço, vai falar com a imprensa. É isso mesmo, Júlio. Um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Nós estamos aqui na sala de imprensa do Guarani. Agora há pouco, Bruno Oliveira e Kaique foram apresentados como reforços do Guarani. E o Bruno, atenciosamente, parou aqui para falar com a gente de forma exclusiva. Até também agradecer ao Luciano Vaz, da assessoria de imprensa. E o Bruno também, porque se ele não topasse, ele não estaria aqui do meu lado para falar sobre essa chegada ao Guarani. Bruno, como é que você está fisicamente? Teve muito sucesso na Caldense, no Santos, Vitória, e agora você volta ao futebol brasileiro para defender as cores do Guarani. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia a todos, eu volto muito motivado, expectativas muito altas de vestir essa grande camisa que é a do Guarani. Tive boa campanha na Caldense, no Santos, no Vitória, espero superar todas elas aqui com a camisa do Guarani e colocar o Guarani aonde é o seu lugar, que é a primeira divisão. Você estava jogando lá na Coreia, né, se eu não me engano. Qual que é a principal mudança que você acha que vai enfrentar, mesmo tendo esse período de preparação até a estreia na Série B, no caso aqui do Guarani? Eu acho que a principal mudança na Coreia, onde eu estava jogando, tecnicamente, lá o Brasil, por características de jogadores brasileiros, o Brasil é melhor. Eu acho que não tem muita mudança, não. Acho que eu tenho que fazer o que eu sempre fiz dentro de campo, tanto é que na Coreia eu fiz um ótimo ano também. E eu optei por ficar aqui, eu poderia ter ficado lá, mas eu optei quando veio o Guarani, porque é uma grande camisa e uma grande oportunidade. Características. Eu lembro um pouquinho do seu desempenho na Caldense, né? Um meia que ajudava e servia muito os atacantes. Esse perfil do Bruno mudou ou ainda é justamente esse, o clássico camisa 10? Eu tive uma evolução grande, até porque hoje em dia meia não pode só ficar parado ali, né, esperando. Então hoje eu sou bem dinâmico, eu gosto de aonde a bola tá, eu gosto de estar onde a bola tá, pegar a bola, fazer o time jogar. Tanto é que no Santos, no Vitória um pouco, e na Coreia eu joguei um pouco de segundo volante também, bastante, então tem que evoluir. Conforme o futebol vai evoluindo, tem que evoluir também. Recado pro torcedor do Guarani. De raça e vontade não vai faltar nunca, pode ter certeza, e a gente vai se dar muito bem nesse ano. Obrigado, viu, pela atenção com a reportagem aqui da CBN. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Valeu. Tá aí então o Bruno Oliveira, foi apresentado aqui ao lado do Kaique, as caras novas do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. E pode estar chegando mais gente, viu, Júlio? Caio Dantas pode também reforçar o Bugre para a sequência da Série B. Está rescindindo o contrato com o Vitória e pode sim reforçar o Guarani para a disputa da segunda divisão do futebol brasileiro. Nascimento. Boa, parabéns aí, Lupe, falando com exclusividade também aqui no microfone da CBN com o Bruno Oliveira. É um jogador que tem currículo, né, Carlão? Passou pelo Santos, pelo Vitória, futebol internacional. Cara, eu estou com muita expectativa com relação ao Bruno. Tenho alguns amigos na Ponte Preta e eles me chamaram a atenção com relação ao Bruno. Falando que se ele realmente estiver na ponta dos cascos, tecnicamente ele vai ajudar muito o Guarani. E vontade não falta, né? Pelo que ele disse para o Antônio Lupe, vem com possibilidade de muita dedicação, sabe da responsabilidade de vestir a camisa do Guarani, jogar no meio-campo do Guarani não é fácil, não sei se já chega com o status de titular, mas é um jogador que vem aí com boas recomendações, vem com boas referências. E a gente torce para que tudo dê certo e que o Bruno possa ser um personagem importante aí do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, o Bruno que é mais uma opção nesse meio-campo, né, Fábio? E se o Guarani conseguir aí recuperar o Regis, o Chay, ter aí um Bruno Oliveira em boas condições, de repente fica um meio-campo mais interessante do que foi no Campeonato Paulista, né? É um jogador de muita habilidade, né? O Bruno, que vai estar voltando ao futebol brasileiro agora, uma boa opção. É isso que o Guarani precisa, se reforçar, ter opções também para esse campeonato longo, que é o Campeonato Brasileiro, né? 38 rodadas, e o Guarani precisando se reforçar, é uma boa alternativa assim. O Guarani tá indo bem no mercado ao buscar esse meia. Enquanto ao Caio Dantas também, é outro jogador que tem bastante história na Série B,
No Vitória está sem espaço, né? O Vitória tem um Alejandro do Bragantino, tem o próprio Luiz Adriano, que chegou há pouco também para reforçar a equipe baiana. O Caio Dantas também é uma boa opção para o Guarani tentando mudar a cara do que foi o Paulistão, né? Isso aí, né? O Caio Dantas, inclusive, nessa reta final de Campeonato Baiano com o Vitória, né? Depois da final, certamente será apresentado aí como reforço do Guarani. Bruno Oliveira, Kaique, Caio Dantas, além do Ayrton, são os reforços aí até agora do Guarani confirmados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Teve o registro aí de Antônio Lupi com Bruno Oliveira ao vivo. Agora são 11h44. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 47 minutos. Fábio Scheibe, quer uma boa notícia, Fábio Scheibe? Sempre é muito bem-vindo as boas notícias, pois não, Julio? Sempre importante ter boas notícias, né? E eu tenho uma bem legal aqui envolvendo o Júnior Tavares. A gente acompanhou, né, Carlão, Fábio? O Júnior Tavares passou por uma cirurgia em setembro de 2023 para a retirada de um tumor no cérebro e o ex-jogador de Ponte, São Paulo, Sport, Náutico está liberado para voltar a jogar. Os laudos dos responsáveis médicos pelo tratamento, encaminhados e divulgados pelo Globoesporte.ge.globo, atestam que o lateral de 27 anos tem condições de retomar a carreira. Então o Júnior Tavares já pode escolher um novo clube para jogar aí. Boa notícia, né? Ótima notícia, né? Em primeiro lugar, a saúde. O Júnior fez parte da campanha da Série A2, o título da Ponte ano passado, aí passou por esse problema grave de saúde, mas já restabelecido, pronto para voltar ao futebol, ainda com uma idade legal para desempenhar, para performar. E boa sorte ao Júnior Tavares. Boa sorte que ele encontre um clube o mais rápido possível. Isso, boa notícia. Só lembrando, né, Fábio, que ele não tem mais contrato com a Ponte, né? Só para deixar claro, o vínculo dele com a Ponte se encerrou em novembro. Mas, com certeza, né, depois de toda a mobilização que tiveram as duas torcidas de Campinas, ter essa notícia que o Júnior Tavares pode voltar a jogar é bem legal, né, Fábio? Exatamente, né? Mas, como você lembrou, a torcida do Guarani também fez uma vaquinha, fez até uma campanha na internet também. Ponte Preta e Guarani se uniram nessa. Muito legal, e com certeza algum clube vai contratá-lo, porque o jogador é muito bom também, um lateral esquerdo muito bom. Algum clube vai ter interesse nos seus serviços nessa próxima temporada, nessa próxima janela de transferências aí, né, Juliano? É isso aí, boa sorte, toda a sorte do mundo aí para o Júnior Tavares.
11 horas e 49 minutos, só rapidamente aqui falando sobre a Ponte, né, Carlão? O Lupe passou em manchete 4 nomes encaminhados, acordados com a Ponte. 2 volantes, que é a grande prioridade, né? Dudu Vieira, um sonho antigo da Ponte, sempre esteve no radar. Agora deu certo, o Dudu Vieira participou dessa campanha do Santo André de rebaixamento, mas é um jogador experiente que conhece a Série B. Lucas Bochecha, que vem da Inter de Limeira, assim como o lateral esquerdo Zé Mário e também o atacante Everton Brito. Precisa realmente reforçar o meio-campo. A Ponte perdeu 3 bons valores, né? Meninos ainda, e isso fez falta em jogos importantes do Campeonato Paulista. E agora vem com o Dudu e o Bochecha, né, para o setor de meio-campo. O Dudu é aquele volante que eu gosto, sai para jogar, tem personalidade, perfil de liderança, não joga apenas se defendendo, tem uma boa saída de bola, o mesmo se aplica ao Bochecha. Eu acho que tem tudo para qualificar. Se esse jogo, o Dudu não foi bem com o Santo André, né, mas é um jogador já rodado e participou de campanhas vitoriosas pelo interior paulista. Eu acho que se o Dudu conseguir encaixar o próprio Bochecha, a Ponte tem tudo aí para montar um bom meio-campo. Everton Brito é aquele jogador que a gente sempre fala, a Ponte precisa de um desafogo, precisa de um jogador rápido pelos lados, até pela postura da equipe, até pela ideia de jogo do técnico João Brigatti. E o Zé Mário também vem para a lateral esquerda. O Risso se valorizou muito no Campeonato Paulista, a gente não sabe realmente se ele fica para a Série B, ou se ele termina a Série B com a camisa da Ponte. Então é sempre bom ter aí um jogador à altura, e o Zé Mário mostrou durante o Paulistão que tem condições. Série B, Júlio, eu não gosto muito de elenco inchado, mas Série B ela requer um elenco inchado / qualificado, porque não adianta nada ter um elenco de 35 para 40 jogadores, mas jogadores ruins, jogadores sem tanta qualidade. Então a Ponte tenta aí ter um elenco robusto, porém com qualificação. Fábio, a gente está identificando jogadores experientes aí que a Ponte tem como alvo, né? O Dudu Vieira, o Everton Brito, o Zé Mário, jogadores que já atuaram na Série B. Isso pode fazer diferença, né, Fábio? Que queiram mostrar também serviço, como foi no caso da Inter de Limeira, por exemplo, esses 3 da Inter de Limeira, com bastante fome vem para Ponte Preta para mostrar também, se destacar na Série B, né? Estavam no Paulistão, a Inter ia jogar a Série D, por exemplo, e agora subindo o degrau, vindo para a Série B, é importante que os jogadores venham com vontade para mostrar serviço, conheçam o campeonato, né? Conheçam o campeonato, é importantíssimo para isso, porque a Ponte, assim como o Guarani também, tá buscando valores para qualificar o elenco e ter reposição à altura também. É importante, eu acho que tá acertando as 2 diretorias nesses 2 casos que a gente citou há pouco. Sem dúvida nenhuma. 11 horas e 51 minutos, na volta, informações do futebol paulista, e vou atender os ouvintes no WhatsApp. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta, 11 horas e 53 minutos. Antes dos ouvintes, Gabriel Dudziak nos atualiza informações do futebol paulista. Após o Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol nesta quarta-feira, Palmeiras e Santos já sabem como se preparar para os duelos das semifinais do Campeonato Estadual. O Alviverde vai jogar na próxima quinta-feira, dia 28, contra o Novo Horizontino no Allianz Parque, que foi liberado pela Federação Paulista de Futebol e aprovado pelo clube após troca de componente do gramado sintético. O jogo na quinta também deve permitir ao clube contar com os atletas que foram convocados para as seleções nacionais, casos do atacante Hendrick, do zagueiro Murilo e do meia Richard Rios.
Cortado da seleção uruguaia, Piquerez ficou no Brasil e trabalhou com o restante do elenco palmeirense nesta quarta. Já o Santos jogará na próxima quarta, dia 27, contra o Bragantino na Neoquímica Arena. Antes, no entanto, os santistas terão um jogo-treino contra o Corinthians. A atividade será nesta sexta-feira na Vila Belmiro, mas o técnico Fábio Carille não poderá contar com o volante Rincon e o meia Otero, que estão com a seleção da Venezuela. Há dúvidas ainda sobre a presença do lateral direito Aderlan, que já foi desfalque contra a Portuguesa no fim de semana por causa de dores na coxa direita. Do lado corintiano, o técnico Antônio Oliveira fez um trabalho específico para o setor ofensivo nesta quarta-feira. A comissão técnica ainda aguarda a recuperação do volante Fausto Vera. O argentino tem dores no pé direito e não trabalhou no campo. Já os meio-campistas Maicon, Igor Coronado e Paulinho ainda precisarão de mais tempo antes de ficarem à disposição. Assim como o Corinthians, o São Paulo está fora do Paulistão e a equipe se reapresentou nesta quarta-feira, depois de 2 dias de descanso. A próxima partida do tricolor será apenas no dia 4 de abril, quando estreará na Libertadores diante do Tajeres de Córdoba, na Argentina. Devido ao grande período sem jogos, existe a expectativa de que o time realize alguns jogos-treinos. Neste momento, no entanto, o tricolor está sem 6 atletas que foram convocados para seleções nacionais e sem diversos jogadores lesionados, como Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Caleri e outros. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. O Fábio Chab já vai dar mais algum destaque aqui no programa, só antes de registrar aqui os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Boa sorte para o Júnior Tavares e que ele consiga voltar a jogar. Wilson Rocha deixa aqui a mensagem dele registrada. Ponte e Guarani não enchem os próprios estádios, não ocupam 50%. Que ideia doida é essa de arena? Mas assim, eu acho que dependendo do modelo, da capacidade, você trazer uma ideia, Tomás Pavani, de arena, pode inclusive movimentar novamente o público para o estádio. Tudo depende de como isso for feito, mas a gente só citou a questão das arenas em Campinas como exemplo para o que está vivenciando a torcida do Grêmio. Tem a arena deles lá, mas eles passam todo dia em frente ao Olímpico, né? E o Olímpico traz memórias... Virou um canteiro lá, virou assim, um cemitério, é a sua casa meio que abandonada, né? Então isso traz uma sensação ruim para o torcedor do Grêmio. E com relação a... Concordo com o Tomás com relação aos públicos, né? A gente não consegue levar 5 mil pessoas, a não ser que tenha promoção de ingressos ou as equipes aí em algum momento mais decisivo da competição. Mas eu acho que hoje há necessidade de uma modernização. Eu já fui muito questionador com relação a uma arena para Ponte Preta, por exemplo. Porque, hoje eu apoio total para os dois. Então, porque, cara, eu tenho assim, o Moisés Zuccarelli para mim é muito memória afetiva, o próprio Brinco de Ouro também, mas eu acho que hoje precisa. Eu acho que se Ponte Preta e Guarani querem voltar a um patamar importante do futebol brasileiro, eu acho que as arenas fazem parte, né, dessa projeção. Bom dia, pergunta para o Carlão. Caso fossem demolidos os atuais estádios de Ponte e Guarani, construída uma arena multiuso para os dois, o nome seria Brinco de Ouro do Moisés Zuccarelli? Boa, Carlão. Acho que nessa ideia hipotética, isso já foi discutido, inclusive, em prefeitura, né? Os dois têm resistência, mas seria algo, acho que, Arena Campinas, ou, sei lá, né, Oswaldo Alvarez, tem... Enfim, que tem ligação com os dois. Acho que eles buscariam um nome em consenso, né? Pô, foi bem, Julião. Oswaldo Alvarez, Zé Duarte, né? Carbone, esse pessoal que trabalhou em Campinas e tem ligação com Ponte Preta, ligação com Guarani, seria um nome sugestivo. Mas, infelizmente para alguns, felizmente para outros, aí essa arena única não vai acontecer. O Fábio, o Juninho Gambetta tá perguntando aqui o que nós achamos do Santos jogando na Neoquímica Arena. Se vai soar estranho. Isso foi muito comum, né, Fábio? Em tempos passados, né? Bonumbi e tal. Eu já disse ontem e reitero a minha posição. Eu acho que o Santos está certíssimo em jogar na Arena do Corinthians, visando uma melhor renda, melhor público também. E eu acho que o Santos tem que mostrar essa grandeza. Para mim é uma grandeza ter maior torcida, ter mais gente, assim como foi contra o São Bernardo no Morumbi, quando pôs 50 mil pessoas. É um estádio diferente, mas é a primeira vez, sempre tem a primeira vez. O Santos vai jogar no estádio do rival, assim como outros times já jogaram em estádios rivais também. Essa é a minha opinião, eu acho que o Santos acerta em jogar na Neoquímica Arena. Quando eu era jovem, assisti muito Santos e Corinthians jogando no Morumbi.
Morumbis, como diz aquele torcedor. Quanto tempo a gente tem aí, Júlio? 1 minuto. Tem 1 minuto, então não vai dar. Eu sou completamente contra o Santos. Melhor deixar quieto. O Santos jogar na Neoquímica Arena. Jogando no Morumbi, sim, porque é um palco tradicional do futebol paulista, o Santos já conquistou, mas eu acho que o Santos jogando na Neoquímica, ele se apequena, porque eu acho o Corinthians o maior rival do Santos e não entra na minha cabeça, mesmo dinheiro, não entra na minha cabeça o Santos entrando em campo em reduto inimigo / esportivo, pelo amor de Deus. Arquirrival. Mas não concordo. O Lupe, a dona Leia manda uma mensagem aqui, o Lupe tá na coletiva, mas vou mostrar pra ele, viu, dona Leia. Mais uma reportagem que me emocionou muito. Parabéns. Que legal essa matéria com esses seres humanos maravilhosos. Parabéns ao Lupe e a todos. É o Mário que escreve também. A galera repercutindo aqui material especial do Lupe. Estão me lembrando que hoje é aniversário de Ayrton Senna da Silva. O Marcelo mandou aqui. Deixa eu bater aqui, né, Marcelão? Só pra garantir. Além de Ayrton Senna, aniversário de Ronaldinho Gaúcho também hoje. Olha aí. Dia 21 de março de 1960 nascia o segundo maior piloto do brasileiro. Não. Chega de polêmica, tô brincando. Calma, tô brincando, gente. Tô brincando. Nossas reverências aqui a Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna da Silva do Brasil! Já diria Carlos Eduardo Galvão Bueno. É verdade. Boa. E aniversário do Bruxo também, campeão mundial, como citado pelo Fábio aí. Gigante. Jogador mais mágico que eu vi jogar na minha vida. Em termos de habilidade, vamos continuar na linha da polêmica? Assim, polêmica? Isso. Em termos de habilidade, chegou aos pés de Pelé. Você ouviu aquele podcast do ex-santista André Balada? Não sei se você viu essa parte que ele fala, se o Ronaldinho mantivesse profissionalismo, sim. Era papo de ser Ronaldinho ou Pelé. A discussão é que ele tomou um lado da vida, assim, de curtir mais, aproveitar mais, enfim. Gente, ponto final aqui no CBN Sports. 4 horas tem Arena com o Eliel Almeida, Antônio Lupe, Cairão de Freitas, Fábio Scheibe, William Cabelo. Estarei de volta amanhã às 11 horas da manhã com mais um CBN Sports. Um abraço a todos. CBN Esportes Campinas.